Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui terceiro Nef, capítulo 18, a partir do versículo 24 ao versículo 36, finalizando o capítulo 18. O capítulo 18 aqui a gente vai ver que Jesus Cristo vai subir aos céus, tá bom? Então, desde o capítulo 11 que nós estamos estudando até o capítulo 18 aqui, é um único dia em que Jesus Cristo esteve entre os nefitas e ministrou a eles, ensinou. E aqui no capítulo 18, inclusive, a gente estudou anteriormente aqui, essa semana, que Jesus Cristo ministrou o sacramento entre eles, tá bom? E aqui no versículo 25 ele diz o seguinte: Viste que eu mandei que nenhum de vós vos afastaste, mas ordenei que viesseis a mim para que visses e sentisse. Da mesma forma fareis ao mundo. Então, observe, né, que Jesus Cristo fala, olha, da mesma forma que eu ordenei que ninguém se afastasse de mim, né? Ele não proibiu ninguém de se afastar dele. E aí aqui ele coloca, né? Mas ordenei que viesses a mim para que visses e sentisse. Então, que hora que Jesus Cristo pediu para que eles viessem a ele e sentisse, né? Visse e sentisse. A gente volta agora lá no capítulo 11, versículo 14, quando Jesus Cristo aparece ali entre os nefitas, essas são suas palavras. Levantai-vos, aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado, e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. Então, nessa ocasião aqui, Jesus Cristo ordenou a eles que viessem, visse e sentisse por si mesmo. E aqui no capítulo 18, quando ele diz aqui, o mesmo fareis ao mundo, é que nós devemos convidar o mundo para vir e saber por si mesmo, conhecer o amor de Deus por si mesmo, conhecer que essa é a igreja de Cristo por si mesmo. Então a gente tem que apenas convidar, trazer as pessoas para que elas possam sentir e saber por si mesmo, tá bom? Então, aqui em João capítulo 1, versículo 46, eu lembrei da história aqui de Natanael, tá bom? Filipe, ele chega até Natanael e fala, nós encontramos Jesus, né? Nós encontramos aquele de quem a lei falava, de quem Moisés escreveu, nós encontramos o Messias. E aí, então, Filipe, ele fala que o Messias, ou seja, Jesus Cristo, ele era de Nazaré. Então, é, aqui Natanael ele fica incrédulo, né? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Vamos acompanhar o versículo aqui, ó. João capítulo 1, versículo 46. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. E é exatamente esse convite que nós devemos fazer para as pessoas. Vem e vê, né? Então a gente compartilha de como foi bom estar na igreja, como é bom ouvir a primária cantando, seja qual for a experiência que nós temos, nós devemos compartilhar e convidar as pessoas a vir e ver por si mesmo. Quando Filipe ele convida Natanael a vir ver por si mesmo, quando Natanael chega na presença de Jesus ali, ele vê por si mesmo que aquele realmente é o Messias, tá bom? Então é isso que nós devemos fazer, convidar as pessoas a vir e ver como o próprio Salvador aqui ele convida. Versículo 27 diz assim, eis que em verdade vos digo, que vos dou um outro mandamento, e depois devo ir para o Pai, a fim de cumprir os mandamentos que ele me deu. Então estava prestes aqui de Jesus Cristo embora, mas ele ainda assim fala para os discípulos ali, eis que vos dou um outro mandamento, né? Quantos mandamentos já não existe aqui, Jesus Cristo está dando um outro. Será que a gente tem que falar, nossa, quanto mandamento? Não, cada mandamento tem muitas bênçãos para nós. A gente não pode achar que os mandamentos de Deus são pesados, porque na verdade os mandamentos de Deus servem para nos proteger, tá bom? Além de nos proteger, também serve para nós demonstrarmos nossa obediência ao Senhor. E muito mais também, demonstrarmos o nosso amor, né? Nas Escrituras, o amor ele é muito definido com obedecer, como Jesus Cristo mesmo disse.
Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, guardando os mandamentos, eu estou demonstrando o meu amor ao Senhor. Então, aqui um novo mandamento ele está dando. E sobre receber um outro mandamento aqui, eu lembrei aqui de Doutrina e Convênios, 58, versículo 32 e 33, que diz assim: o Senhor diz, eu mando e os homens não obedecem. Eu revogo e eles não recebem a bênção. Aqui ele está explicando claramente, olha, se eu mando, ou seja, se ele dá um mandamento, por trás desse mandamento existe uma bênção, tá bom? Para que nós recebemos. Se ele revoga o mandamento, a gente fica sem aquela bênção que é baseada naquele mandamento que iríamos obedecer. Ele continua. Depois dizem em seu coração, dizem no coração porque não receberam a bênção, né? Porque o Senhor revogou. Esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem. Mas ai deles, porque sua recompensa os espreita de baixo e não de cima. Então, como é que a gente quer a recompensa se a gente não guardou os mandamentos? Ou se ele teve que revogar os mandamentos porque a pessoa não foi capaz de cumprir. Veja, eu gosto também de lembrar aqui, ó, Doutrina e Convênios 130, versículo 20. Há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei a qual ela se baseia. Então, existe uma lei no céu pela qual todas as bênçãos se baseiam. E as bênçãos, ela vem para nós mediante a obediência a esses mandamentos. Cada mandamento vem com uma bênção para nós, tá bom? Por exemplo, obedecer a palavra de sabedoria, qual que é a bênção de obedecer a palavra de sabedoria? Bom, nós podemos falar de cara que é ter saúde física, mas não é só isso. É também ter sabedoria, ser mais inteligente. Aqueles que guardam a palavra de sabedoria vão ter mais inteligência, tá bom? Aqui também, né? Vamos passar para o próximo versículo aqui. O versículo 20 em diante aqui, ele está falando diretamente aqui para os discípulos, né? Os 12 que ele escolheu aqui. E ele está falando sobre a administração do sacramento. Quem não deveria tomar o sacramento, né? Por conta de iniquidade, por conta de não estar vivendo o evangelho, tá bom? Então, ele fala aqui que se alguém come ou bebe, né, do corpo e o sangue de Cristo, ou seja, está recebendo o sacramento, mas não é digno, os discípulos aqui, eles deveriam proibir, tá bom? Até que essa pessoa acerte a vida dela com Deus, para que possa tomar o sacramento. Repare que aqui ele fala aos discípulos, a quem tem autoridade para administrar o sacramento e também dizer que aquela pessoa ali não vai poder tomar o sacramento até determinado tempo, para que aquela pessoa se volte para o Senhor antes. Esse que é o ponto aqui. No versículo 30, no versículo 31, diz assim: mas se eles não se arrepender, não será contado com o meu povo, a fim de não destruir o meu povo. Porque eis que eu conheço minhas ovelhas e elas estão contadas. Então, ele fala daquelas pessoas que se arrependerem, elas poderiam vir e tomar o sacramento, partilhar do corpo e o sangue de Cristo. Caso contrário, não. E também, caso contrário, eles não deveriam nem fazer parte da igreja. Porém, um pouco mais para cima, Jesus Cristo já explicou aqui que as pessoas não deveriam ser expulsas da igreja, né? Não devem ser proibidas de estar na igreja, tá bom? Todos são convidados. Eu até gosto desse exemplo, né, comparando com o templo. O templo, ele é a casa de Deus, tá bom? É igual a nossa casa. A nossa casa, você convida todo mundo para dentro da sua casa? Não, você convida seus amigos, pessoas que você gosta, né? Pessoas que você confiam para estar dentro da sua casa. O templo é a mesma coisa. O templo não é uma casa de todo mundo, não é todo mundo que chega lá entra, tá bom? Então o templo é a casa de Deus, só entra quem Deus convida. E Deus não faz acepção de pessoas, então ele convida todas as pessoas a ir ao templo, só que para entrar no templo tem que se enquadrar dentro dos mandamentos que ele exige para entrar-se dentro do templo, tá bom? Então, existe uma entrevista que faz.
Então, só estou falando isso porque, assim como na sua casa não entra todo mundo, no templo também não entra todo mundo. Tem que, tem que cumprir certos requisitos ali. E a capela, a igreja já é diferente. A igreja é como se fosse a casa para todos, né? A casa de todo mundo ali. Porque todo mundo pode ir à igreja, tá bom? Até pessoas cometendo pecado, vários tipos de coisas, podem estar na igreja. Até uma pessoa bêbada e chegar lá, desde que não perturbe a reunião, né? Não faça barulho ou queira atrapalhar a reunião, ele não vai ser convidado a se retirar. Todas as pessoas podem ir à igreja. Na porta da igreja, ali na placa, está escrito: visitantes são bem-vindos, tá bom? Então, aqui, Jesus Cristo, ele não proíbe ninguém, e ele ordenou que não proibíssemos ninguém de estar na igreja, tá bom? Então, aqui, ao falar disso, ele falou que se não se arrependerem, não poderiam tomar o sacramento, mas isso ele está falando para os 12 aqui. Algo que eu achei muito interessante aqui que ele falou aqui, ó: porque eis que conheço minhas ovelhas e elas estão contadas. O Senhor conhece cada ovelha dele, tá bom? Isso me lembrou lá de Lucas 15, quando o Senhor fala a parábola da ovelha perdida, né? Lá em Lucas 15, versículo 4, ele diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Então ele conta aqui a parábola, né, da ovelha perdida, e veja só, o Senhor conhece suas ovelhas. Então, para nós conhecermos as nossas ovelhas, se você é líder, primeiro você tem que saber quantas ovelhas você tem. Veja que nessa parábola o Senhor fala: eu tenho 100 ovelhas. Como é que ele ia sentir falta de uma se ele não soubesse que tinha 100? Então ele sentiu falta de uma, né? E ele vai deixar as outras em segurança e vai atrás daquela. A mesma coisa nós, na igreja, nós devemos conhecer todos os irmãos da igreja. E se nós sentimos falta de um, nós devemos buscar esse irmão, independente de chamado. Se temos o chamado, é uma responsabilidade a mais. Como presidente do coro, eu tenho que saber quais são as ovelhas que eu tenho, quem faz parte do coro. Se um falta, eu tenho que ir buscar essa pessoa, ou pedir para os ministradores ministrar, convidar a voltar para a igreja, e assim por diante. Então, o primeiro passo é conhecer as ovelhas, porque se faltar uma, você vai saber que está faltando ali, tá bom? Continuando aqui o versículo, voltando para terceiro Nef 18, versículo 32 agora em diante, diz assim: não obstante, não os expulsareis de vossa sinagoga, nem de vossos lugares de adoração. Ele está falando de não proibir as pessoas de estar na igreja. Pois junto a esses deveis continuar a ministrar, ou seja, cuidar dessas pessoas. Porque não sabeis se eles irão voltar e se arrepender-se e vir a mim com toda a sinceridade de coração. Irei curá-los e serei vós o meio de levar-vos à salvação. Então, novamente aqui o Senhor fala que nós somos o meio de levar à salvação. Convidar as pessoas, trazer elas para que Cristo cure essas pessoas. E cure a gente também, né, das dificuldades que nós temos. Portanto, conservai na lembrança essas palavras que eu vos disse, a fim de que não ocorrais em condenação, porque ai daquele que for condenado pelo Pai. Dou-vos este mandamento em virtude das disputas entre vós, né? E que há entre vós. E bem-aventurados sereis se não houver disputa entre vós. Continuando aqui, versículo 35 em diante, né? Vamos finalizar aqui. Versículo 35 em diante diz assim: e agora vou para o Pai. Ele está se despedindo aqui, Jesus Cristo vai subir. Porque convém que eu vá para o Pai, por amor a vós. E aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, Jesus tocou com a mão os discípulos que escolhera a um, até ter tocado todos e falava-lhes enquanto os tocava. Esse tocava aqui, acredito que Jesus Cristo estava impondo as mãos sobre a cabeça dos apóstolos. Ele estava dando ali uma autoridade aos apóstolos, tá bom? E a gente vai ver um pouquinho mais, vai falar aqui, ó. E a multidão
não ouviu as palavras que ele disse. Então, Cristo estava lá com a mão na cabeça dos discípulos, né, dando uma autoridade ali, porém a multidão não ouviu qual eram as palavras de Cristo. E por isso aqui, né, aqui dizendo, e a multidão não ouviu as palavras que disse, portanto não deram testemunho. E os discípulos, porém, testificaram que ele lhe deu poder para conferir o Espírito Santo. E mostrar-vos mais adiante que esse testemunho é verdadeiro. Então, ó, Cristo colocou as mãos sobre ele e deu poder a eles para conferir o Espírito Santo a essas pessoas aqui. E aconteceu que depois de Jesus haver tocado a todos, apareceu uma nuvem e cobriu a multidão, de modo que eles não podiam ver Jesus. E enquanto estavam assim cobertos, ele partiu no meio deles e subiu ao céu. E os discípulos viram e testificaram que ele novamente subiu aos céus. E assim finaliza aqui o capítulo 18, com Jesus Cristo subindo aos céus. Então, desde o capítulo 11 até o capítulo 18 aqui, é um único dia de ministração de Cristo, né? Ele vai voltar aqui novamente. Aqui no versículo que nós estudamos, né, no versículo 37, falou que seria mostrado mais adiante quais foram as palavras que Cristo disse, tá bom? Para colocando a mão ali sobre os apóstolos, quais são as palavras que ele disse. Os discípulos disseram que ele tinha dado ali autoridade para conferir o Espírito Santo, mas que a multidão não deu testemunho porque eles não ouviram, e que isso seria mostrado mais adiante. Esse mais adiante a gente vai achar somente lá em Moroni, capítulo 2, tá bom? Lá é dito que Jesus Cristo colocou as mãos sobre eles e deu essa autoridade de conferir o Espírito Santo a eles. Bom, vamos finalizar por aqui a mensagem, tá bom? Uma coisa aqui que acho que não vai dar tempo de falar, mas ele falou que por amor a eles, né, ele estava indo aqui, ó, no versículo 35. E agora vou para o Pai, porque convém que eu vá para o Pai, por amor a vós. Por amor de vós eu estou indo ao Pai. Lembra que quando ele fala isso lá no Novo Testamento, ele fala, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então, ele falou, eu vos concederei um outro Consolador, que era o Espírito Santo. Então, ele estava dando ali para os discípulos, os apóstolos, a autoridade para conferir o Espírito Santo. Eu sou muito grato pelo Espírito Santo. Muitas vezes eu estou estudando sozinho. Quem tem vida de artista, né, que está encenando para gravar, treina em frente ao espelho, fala que é um trabalho muito solitário, né, e se sente muito sozinho ali treinando. Porém, quando eu estou treinando para compartilhar essa mensagem, eu me sinto completamente cheio do Espírito, né? Quando nós estudamos as Escrituras, mesmo que sozinho, a gente nunca está só, porque o Espírito vem para confirmar a palavra do Senhor. Então, é algo que eu gosto muito de fazer, é estudar as Escrituras para vir aqui e compartilhar com vocês o que eu pude aprender, experiências e assim por diante. Bom, então, é ótimo porque eu nunca me sinto sozinho, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.